Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Café PT, que hoje vai conversar com o deputado federal Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, sobre o programa de reconstrução do estado que passou por fortes enchentes em maio do ano passado. Já preparou seu café? Então chega com a gente porque o Café PT começa agora. Deputado Alexandre Lindenmayer, seja bem-vindo ao Café PT. Uma satisfação enorme receber o senhor aqui com a gente. Bom dia, uma satisfação minha de estar participando com vocês, conversando com todos aqueles que vão estar nos assistindo e nos ouvindo. Deputado, nessa última semana, o presidente Lula fez uma reunião, para acompanhar justamente a reconstrução aí do Rio Grande do Sul. Desde a época da enchente até agora, já foram investidos mais de 100 bilhões de reais, para auxiliar o Estado. Eu queria que o senhor começasse já falando sobre a importância desse montante de recursos, até agora, de que forma que ele realmente está sendo aplicado no estado do Rio Grande do Sul. O senhor que está acompanhando tudo isso de perto também. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante resgatar que o que nós vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul foi o maior evento climático de impacto devastador que nós tivemos na história do Brasil e um dos maiores no mundo. Isso não foi pouca coisa. Nós falarmos que um estado com 497 municípios, em torno de 477 municípios, estiveram em situação de calamidade ou de emergência, em calamidade mais de 100 municípios, isso é totalmente fora de qualquer expectativa, de qualquer razoabilidade. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que falar dos mais de 105, 106 bilhões que já foram investidos no Rio Grande do Sul, mas nós temos que falar que a ação do governo Lula, principalmente o presidente, tão logo nós vivenciamos aquela catástrofe que ela foi de forma continuada, principalmente porque nas regiões do sul, quando as águas desceram, esse resultado ocorreu algumas 2, 3 semanas depois. Então, começou no norte do estado e foi se alastrando para os municípios do sul do estado. Então, nós tivemos aqui, aí, de forma muito imediata, a presença do presidente Lula, que convidou o presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, no intuito de demonstrar que não era um problema do Estado do Rio Grande do Sul ou do governo federal, mas um problema do país como um todo. E aí todos os poderes envolvidos para que nós pudéssemos fazer frente a esse cenário tão dramático que nós vivenciamos aqui. Acho que é importante mencionarmos que, de imediato, nós tivemos aqui mais de 40 mil servidores federais trabalhando entre militares, mais de 22 mil militares das 3 forças, mas também servidores federais de outros órgãos, articulados com o governo do estado, com os governos municipais, e principalmente também com a solidariedade que foi manifestada, sim, pelo povo gaúcho, mas manifestada pelo povo brasileiro dos mais variados cantos. Então, o grau de solidariedade ali, se em algum momento os gaúchos sentiam, olha, nós somos apartados do Brasil, coisa parecida, naquele momento ali o que nós vimos foi uma nação, ou seja, todos os estados brasileiros mobilizados com as mais variadas frentes, seja pela doação ou seja pela presença de voluntariado aqui no Rio Grande do Sul, se somando a todas as ações dos governos estaduais, federais e municipais, sendo que, como foi dito, o governo federal já aportou no Rio Grande do Sul, desde maio do ano passado, mais de 100 bilhões de reais, que foram distribuídos em relação à política de reconstruções de moradias, e aí eu trago alguns números. O auxílio reconstrução foram mais 419
1.000 famílias receberam o auxílio reconstrução de R$ 5.100. Ao mesmo tempo, na política do Minha Casa, Minha Vida, reconstrução, foram 25 mil unidades habitacionais que foram construídas, em torno de 24 bilhões de reais de investimento somente nessa pauta. No apoio a empresas, nós temos que mencionar também que foram 42 mil empresas beneficiadas, com em torno de 24 bilhões, 24 mil casas, foram 4 bilhões e meio. Faço essa retificação. No apoio às empresas, foram 24 bilhões de reais. Ainda entra na questão da agricultura, no rebate do crédito rural, rebate de crédito rural, foram 80 mil produtores rurais que foram beneficiados no Rio Grande do Sul, da agricultura familiar, enfim. Nós temos aí mais de 10 bilhões e meio de investimentos nessa questão desse rebate, desse crédito rural, sendo que nós estamos falando de um estado que tem em torno de 300 mil agricultores. Então, nós estamos falando de 80 mil, é praticamente quase 25% de toda a atividade agrícola, daqueles que têm propriedades rurais. Ao mesmo tempo, na Defesa Civil, em termos de planos de trabalho, nós tivemos 1.200 projetos que foram aprovados em 267 municípios que investiam aí em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Pessoas abrigadas, foram 162 mil pessoas abrigadas em 99 municípios, 30 milhões de reais para darmos suporte a esses abrigos. Ao mesmo tempo, nós temos que mencionar a questão também das cozinhas comunitárias solidárias, que foram mais de 650 cozinhas que foram abastecidas também com apoio da Conab e outros donativos para garantir a alimentação para milhares e milhares de gaúchas e gaúchos. Proteção ao emprego, 93 mil trabalhadores beneficiados, com 263 milhões de reais de investimento. Na área da saúde, 471 unidades básicas de saúde que receberam, sim, apoio federal, com investimento de 659 milhões de reais. Na área da educação, 1.846 unidades escolares que receberam também apoio do governo federal, com 489 milhões de reais. A alimentação social, eu fiz referência, 104 mil cestas básicas de alimentos distribuídos, um total de 17 milhões de reais. Aos municípios, os repasses foram na ordem de 11 bilhões de reais. Na área de infraestrutura, 590 milhões de reais com recuperação do aeroporto Salgado Filho, foram 422 milhões. Ao mesmo tempo, restabelecimento do Transurb foram 164 milhões, além de recuperação de muitas pontes, muitas rodovias, que em curto espaço de tempo, grande parte delas foram restabelecidas, recuperadas, desobstruídas. Agora, recentemente, tivemos uma ponte que foi liberada com investimento de 30 milhões de reais. Ou seja, aos poucos, nós estamos vendo que, mesmo aquelas interrupções que foram mais graves, essas estão sendo resolvidas. É isso aí, você continua com a gente, depois do intervalo a gente continua com esse papo aqui com o deputado Alexandre Lindenmayer. Não sai daí que a gente volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil.
Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com o deputado federal Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul. Todo esse levantamento, né, esse balanço que o senhor está apresentando para a gente aqui no Café PT, isso é somente de investimentos do governo federal, né, para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E já se passaram aí 8 meses, né, desde que aconteceram aí essas enchentes que devastaram o estado. E, deputado, como é que o senhor avalia o cenário do Rio Grande do Sul nesse momento, agora, depois que se passaram esses 8 meses, depois que já foi aplicada uma boa parte desses recursos também, como é que o senhor avalia o cenário atual do estado? É importante dizermos que do montante planejado, enfim, nós temos 68 bilhões já executados e outros já destinados, né? Já garantidos. Inclusive, recentemente, na virada do ano, nós tivemos uma medida provisória que depois foi assinada pelo presidente Lula. O recurso entrou no final do ano passado, que são 6 bilhões e meio de reais para a criação de um fundo Rio Grande do Sul, que vai ter um compartilhamento em termos. Quem vai fazer a gestão desse fundo é o governo do estado, porém com um acompanhamento do governo federal, e esses 6 bilhões e meio são destinados principalmente à execução de projetos que já haviam sido elaborados lá atrás, há 10, 12, 13 anos atrás, correto, e ainda dentro do governo da presidenta Dilma, ainda dentro do governo do presidente Lula, ainda no tempo da Metroplan, que eram obras estruturantes no sentido de contenção das águas em áreas que estavam desprotegidas. Com o afastamento da presidenta Dilma, lá em 2016, houve uma interrupção dessas obras estruturantes, e mesmo a própria Metroplan, que é uma entidade do Rio Grande do Sul, praticamente ela não foi extinta, mas todos os seus quadros foram praticamente exonerados ou remanejados. Esses projetos foram para a gaveta. Agora, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, se traz esses projetos, mas faltava o financeiro. Veio o governo federal e aporta esse financeiro que vai permitir, por exemplo, na região de Esteio, Alvorada e outros municípios do Vale do Rio Taquari, do Vale do Rio dos Sinos, nós teremos ali o alcance em termos de 10 a 12 municípios que vão ter área de diques, áreas de casas de bombas, e vão evitar que cheias como essa que aconteceram agora voltem a ocorrer. Eu estou dando um exemplo, só nesse trecho é 1 bilhão e 900. Na área de Eldorado Sul, que foi uma cidade totalmente embaixo d'água, ali a proposta é um investimento na casa de em torno de 550 milhões de reais. Na grande Porto Alegre propriamente dito, é em torno de 2.200, 2.300 milhões também para contenção e proteção de Porto Alegre em torno. Então, são investimentos importantes, mas que nos desafiam a enxergar que nós estamos atacando, digamos, os efeitos. Exatamente. Agora, as causas que nós temos em relação a esse efeito, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e por mais que eu não possa estabelecer um limite geográfico às divisas do estado do Rio Grande do Sul, por conta de que os efeitos climáticos que nós estamos recebendo, um aquecimento global que está modificando toda a questão do tempo, do clima em si, decorrentes também
eu poderia dizer, das queimadas do Pantanal, que vem gerando seca, da ampliação, da devastação da Mata Atlântica, da devastação, digamos, do avanço das queimadas e do corte da área da própria floresta amazônica, e que isso tudo acaba gerando o aquecimento global, o efeito estufa, e, consequentemente, a modificação no clima, de tal maneira aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, da forma como nós vimos. Mas se nós olharmos para o Rio Grande do Sul, nós vamos ver que nós temos mais de 700 mil hectares de área degradada que precisam ser revitalizados. Nós precisamos ver a recuperação das matas ciliares, que são as matas de proteção dos nossos rios, e nós, do meu ponto de vista, além de recuperar as áreas degradadas, nós temos que repactuar, debater com o povo gaúcho, o povo da área da agricultura, aqueles que trabalham na política da agricultura extensivista, da monocultura. O que nós temos visto é os pomares, por vezes, indo para o chão, a rotatividade do solo não sendo mais o mesmo, a absorção do solo não sendo mais a mesma, e com a questão da monocultura, principalmente da cultura do soja, o que nós vemos é quando a água vem, a água bate e ela lava o chão, lava a terra, e quando dá a enxurrada, o que nós vemos nos leitos dos rios? Os rios saem do leito, ao mesmo tempo vai assoreando esses próprios rios, porque o que nós vemos é água totalmente barrenta, e esse barro não tem origem do céu, ele é exatamente das áreas de plantio, da monocultura, que estão decapando tudo e, consequentemente, aquilo que tu tinha de 7, 8, 10 metros de profundidade nos rios, até mais, tu tem lugares que tu tem 2 metros. A própria Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim mesmo, tem que fazer batimetria, a Lagoa dos Patos, batimetria, teve navios encalhados, por quê? Porque essa areia, ela não está vindo de baixo, ela está vindo dos próprios rios, lá de cima, digamos, com a enxurrada, estão assoreando os rios. Então, nós temos que, sim, fazer um uso muito bom dos recursos que chegaram, melhorando a infraestrutura, melhorando contenção, casa de bom, mas nós temos que debater a questão das causas, e as causas passam por um Estado também que fez, agora há pouco, reforma na sua legislação ambiental, fragilizando, flexibilizando o uso da terra e, ao mesmo tempo, inclusive aumentando o uso dos defensivos, entre aspas, dos venenos, nas culturas, que, através do efeito de deriva, vai matando as outras culturas. E quando mata as outras culturas, os hortos frutigranjeiros, acaba também por devastando os pomares. E aí acaba terminando com a diversidade de culturas e acaba a gente vendo o solo empobrecido. Não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul, não é. Nós temos visto várias áreas no país, em outros estados, que praticamente a diversidade de plantio foi exterminada. Que é importante que cada estado, né, cada cidade, deputado, cumpra, né, faça o seu papel de casa também em relação a isso, né, em relação às pautas ambientais, porque isso aconteceu no Rio Grande do Sul, mas poderia ter acontecido em qualquer outro estado do país. A gente vê que acontece situações semelhantes também em outros países, né? Tem a questão do aquecimento global, que envolve vários países também, aliás, todos os países que fazem parte, né, do planeta Terra, como o Brasil, e com o Rio Grande do Sul não é diferente. Então é preciso que cada estado, agora falando realmente do Brasil, que cada estado faça o seu dever de casa. A gente vive num país, né, que possui, que é detentor da maior parte da floresta amazônica, né, e precisa realmente fazer cada estado cumprindo realmente o seu papel, e aí no Rio Grande do Sul não é diferente. E o senhor falou de uma situação interessante, que todo o investimento que foi feito até o momento foi em resposta ao que aconteceu no ano passado, né? Mas todos os anos
tem efeitos climáticos que vão se intensificando cada vez mais e não retira, né, do Rio Grande do Sul a possibilidade até de acontecer algo parecido com o que aconteceu no ano passado em relação ao volume de chuvas. Mas quando a gente fala realmente de ações, de medidas, né, o que cada ente pode fazer, no caso do governo federal, tem o governo do estado também, a prefeitura, e recentemente, agora mesmo na posse do prefeito em Porto Alegre, teve uma chuva que alagou vários bairros do Rio Grande do Sul, né, e não precisou ser uma chuva como aquela que foi no ano passado. Então, na opinião do senhor, deputado, o que é preciso realmente para que esses eventos eles não ocorram novamente? Porque chuva vai continuar acontecendo, a gente sabe que, de acordo com os efeitos climáticos, isso pode até intensificar se não for tomado nenhuma providência, né? Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista político, o que pode ser feito para minimizar realmente esses efeitos e que uma tragédia como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado não volte a acontecer novamente esse ano já de 2025, por exemplo? Primeiro, a pergunta ela é muito complexa e difícil, porque Sim. não tem um cenário de reversão tão rápido quanto nós gostaríamos. Exatamente. E o que nós temos visto no nosso país, e aí principalmente pela representação que nós temos também na Câmara Federal, que tem uma bancada extremamente significativa em termos de representação da questão do agronegócio, e que a gente tem visto ao longo do tempo a flexibilização não é de dezenas, são de centenas de tipos de utilização de venenos, né, que tem praticamente exterminado a biodiversidade das nossas matas, dos nossos campos. Eu até brinco, se descuidar, e uma brincadeira de mau gosto, se descuidar, nós vamos ter que mudar o nosso hino, nossos bosques têm mais vida, né, para dizer nossa soja tem mais vida, porque nós estamos deixando de produzir alimentos diversificados, né, para produzir monoculturas, para produzir tipo de culturas que carregam consigo muita aplicação de venenos, de herbicida, e que vai matando tudo. E não é só a questão das larvas, vai matando, como eu mencionei aqui, principalmente regiões que têm vento, ou mesmo através das águas, vai matando os pescados, vai matando as abelhas, vai matando os insetos. Eu não sei onde que cada um mora, mas na região do sul, aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente já vê hoje é que as abelhas estão desaparecendo, os pássaros, as perdizes estão desaparecendo. Então, é uma mortandade invisível que não se tem dado ênfase, a devida atenção. A gente antes andava de carro nas estradas com o farol dos carros, o farol ficava cheio de insetos. Não tem mais. Por quê? Porque o veneno está carregado. Os peixes estão sendo impactados, estão envenenados. Então, enquanto o Brasil não reverter esse cenário de se constituir num país que hoje é o segundo, se eu não me engano, ou o primeiro que mais tem veneno sendo aplicados nas lavouras, né, nós vamos ter problemas. Enquanto o Brasil não voltar a ter culturas diversificadas, garantir a rotatividade do solo, a absorção do solo, enquanto o Brasil não tiver nos municípios, nos estados, políticas que enxergam a questão ambiental com a seriedade que ela precisa ser vista, o que nós vamos ter daqui para frente é um cenário pior. Brasília, neste ano que passou, teve a pior seca na sua história. Sim, eu verdade. tenho uma imagem aí próximo, que eu não vou esquecer, eu fui a Uberlândia e vi aqueles descampados, era plantio para um lado, plantio para o outro, terra nua de um lado, terra nua do outro, e aí lá pelas tantas eu vi uma árvore. E o que me impactou naquela árvore? Eu vi um tucano isolado, de bico aberto, com sede, no meio daquela devastação. Um tucano. E os que não estavam mais lá? Onde estão? E a diversidade de pássaros? Onde estão? Então, essa questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul e que volta a acontecer,
Agora, de outra maneira, já está se prevendo uma grande seca aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, você teve enxurrada, agora vem a seca. Não é diferente do que a gente está vendo dessas mudanças climáticas nas mais variadas áreas. Então, é uma solução que passa, sim, pelo Brasil mudar esse olhar de que tem que liberar venenos que foram utilizados, que são raízes lá da Primeira e da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra do Vietnã, que era para dizimar o resto das outras culturas para que os Vietcong não ficassem escondidos. Então, era queimar tudo. E hoje são a mesma base que está sendo utilizada para produzir esses venenos que estão matando, estão protegendo a monocultura, mas estão acabando com a diversidade, com a biodiversidade da nossa natureza, estão contaminando os nossos rios, estão contaminando o nosso solo e, consequentemente, a nossa população. Ou nós vamos achar que, de 20 anos para cá, a transgenia entrou no Rio Grande do Sul. E o que nós vimos do aumento de pessoas com algum tipo de mudança genética e o aumento do número de autismo espalhado aqui no Rio Grande do Sul, e acredito que não seja isolado. Acredito que não. Ou questão de doenças como câncer e assim por diante, isso não é fruto do acaso. Então, o que nós precisamos, além de medidas que venham a trabalhar com contenções, com diques, com casas de bombas, com pontes mais estruturadas, nós temos que olhar para a causa, e a causa está principalmente nessas questões que mencionei. Ou vamos ver aqui no Rio Grande do Sul, mas tu está sendo contra as culturas. Não, as macieiras estão sendo impactadas, os parreirais, as uvas, a produção de uvas estão sendo impactadas. Ao mesmo tempo, as oliveiras estão sendo impactadas, os hortifrutigranjeiros estão sendo impactados. Uma senhora, e aí eu peço licença, uma senhora origem de poloneses, no município de Áurea, uma agricultora familiar, ela dizia: Alexandre, olha lá, aquele meu vizinho lá, e lá era longe, botou o pomar dele no chão, botou as ervas mate no chão, plantou aquela porcaria, e agora o veneno que ele está botando lá matou o meu pé de chuchu, matou o meu pé de caqui. Isso não tem nada a ver conosco, com nós que moramos na cidade. Tem sim, porque a oferta de alimentos está desaparecendo, a qualidade dos alimentos não é mais a mesma, sim. O produto orgânico limpo já não é mais o mesmo. Então, isso tudo tem que haver, sim, uma mobilização que parta da conscientização, inclusive das prefeituras, dos vereadores, das assembleias, da Câmara Federal, do Senado, e articulados também com o governo federal. Porque, senão, nós só vamos estar trabalhando em políticas de mitigação e não tem solução. Tudo em nome do agro por causa das commodities. Mas as questões das commodities, elas são importantes, mas elas têm que ter um parâmetro, um olhar, porque os efeitos, os custos desse descuidado que nós tivemos no trato do nosso meio ambiente geram consequências que não são 100 bilhões ou mais que vão resolver. Por quê? Porque não tem dinheiro que pague diante de uma catástrofe dessas. Com certeza. As famílias que perderam as suas propriedades, perderam a sua memória, perderam seus alvos de família, perderam suas mobílias, isso ficou na memória, entende? É verdade. Então, quando é que vai ser a próxima enxurrada? Quando é que vai ser? Então, essa situação, ela precisa ser revertida, e a reversão, do meu ponto de vista, é com uma mudança de postura de como a gente tem olhado os nossos biomas preservados, a nossa natureza. A Mata Atlântica tem sido atingida de forma direta. Acho que todos os biomas, né, deputado? É o mais afetado de todos. O que a gente tem visto é a expansão da monocultura para cima do bioma pampa, e matando as graminhas, matando a qualidade da grama, daquilo que era produzido, inclusive, para alimentação do gado e para outras questões. Então, eu vejo que é um desafio grande e que precisa uma reversão
dessa tendência. O foco é um só. Nós temos que produzir commodities, grãos, seja a que custo for. Infelizmente. E ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul, ele cresceu muito em determinado tempo, e ainda é hoje, principalmente pela sua diversificação de culturas. O que nós estamos vendo hoje digamos, essa diversificação de cultura indo para o chão e sendo aqueles que estão tentando sobreviver com outras culturas, recebendo veneno pelo vento, sem que tenha uma resposta rápida, seja da justiça, seja a resposta por leis que coíbam o uso desses venenos. O 2,4-D, é o que eu mencionei, ele é originário dos venenos que foi usado no Vietnã. E estão sendo utilizados, são proibidos vários venenos que estão sendo aplicados aqui no Brasil, estão sendo proibidos, já são proibidos há muito tempo em outros países. Aqui, com certeza. Então, precisa ter uma mudança de um olhar de como a gente trata esse Brasil que a gente tem no hino, nosso verde tem mais vida, nossas florestas, nossos bosques, está indo para o espaço. Nós estamos rasgando a nossa bandeira, rasgando o nosso hino nacional. Café PT volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18h, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? É isso aí, já estamos de volta aqui no Café PT. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com o deputado federal Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, sobre o programa de reconstrução do estado que passou por fortes enchentes no ano de 2024. Deputado, fazer mais uma pergunta para o senhor, porque a gente ainda vai enfrentar muitas situações, infelizmente, né, de emergências climáticas, enquanto tudo isso aí que o senhor falou não for revertido, né, enquanto que isso tudo não voltar à normalidade como deveria ser. Realmente, infelizmente, a gente deve enfrentar outras situações de emergência, não só o Rio Grande do Sul, mas outros estados do Brasil. E o senhor, inclusive, protocolou alguns projetos de lei para garantir direitos às pessoas que passaram por alguma situação, né, de enchente, né, de situação de emergência. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses projetos, de que forma que eles devem impactar na vida das pessoas, não é? Para que as pessoas, inclusive, possam saber desses projetos também que estão tramitando na Câmara Federal. Na prática, é como tu disseste, são projetos de leis que vêm num olhar de mitigação, de trabalhar, depois que acontece o cenário, você tentar diminuir os impactos. Eu colocaria assim, a questão, primeiro, combate às fake news. Então, tem um PL
2306 de 2024, que nós protocolamos, exatamente porque, mesmo no período de tragédia, ainda existem aqueles que trabalham com as fake news, disseminando inverdades e, consequentemente, não contribuindo em nada. Então, é um projeto que a gente trabalha com a ideia de que disseminar informações falsas em período de pandemia é crime e esse projeto vem nessa linha. Ao mesmo tempo, um outro projeto de lei, que é o PL 1937 de 2024, que é a questão relacionada à economia criativa, que acontecendo uma situação climática absurda, que o povo da área da economia criativa, eles têm um apoio, um subsídio para poder sobreviver a esse período de readaptação, de reconstrução, porque praticamente o que a gente viu são pessoas que ficaram à margem, sem qualquer tipo de renda, né, e não foi um mês, 2 meses, foram alguns meses. Então, não é olhar para o Rio Grande do Sul, é olhar para todos os efeitos que foram caracterizados com situação de calamidade e que se identificou lá um povo da área da economia criativa que ficou sem possibilidade de renda, devidamente comprovado, que ele receba um auxílio. A questão do empréstimo consignado, que é a questão de uma suspensão, uma prorrogação do pagamento por um período de, pelo menos, a partir de até 6 meses, um período de prorrogar, no caso, também. A outra situação que a gente menciona é referente à suspensão, a questão da prorrogação também do financiamento habitacional, trabalhando com a prorrogação do pagamento das prestações, perfeito, trabalhando com a ideia de meses também. Há um outro que é com relação ao PL 1879, que é a isenção de tarifas aí envolvendo gases, água, esgoto, energia elétrica, também por um prazo de 6 meses, trabalhando nas situações de calamidade. Entidades assistenciais, o PL 1947, trabalhar com a questão de que haja uma prioridade de atendimento às entidades assistenciais por parte da administração pública para o fornecimento do gás, da água e da energia para instituições que abriguem crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas, em situação de emergência, e nos estados de calamidade pública também. Então, aí o PL 1880, a questão da doação de alimentos, que autoriza a destinação de alimentos perecíveis e não perecíveis adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, que possa ser destinado para, nos casos de calamidade, esses recursos estão dentro das escolas para destinação, tem prazo de validade, e as escolas estão fechadas, então se autorize que esse recurso possa ser destinado para alimentar as pessoas que estejam nessa situação de calamidade. A questão do PL 1938, que é a questão do controle de estoque de água e gás, que tenha uma informação regular do controle dos estoques de água e gás para as populações que estejam enquadradas na situação de calamidade. E, por fim, o PL 2133 de 2024, que trabalha na ideia de instituir um programa nacional de apoio aos atingidos pelas mudanças climáticas, um PRONAMP para garantir o auxílio financeiro mensal, linha de crédito, isenção de tributos, carência e no pagamento de títulos bancários às pessoas atingidas por desastres climáticos. Isso são projetos que tramitam com uma ideia de que, como tu bem disseste, infelizmente nós tivemos um cenário de tamanha gravidade no Rio Grande do Sul, mas que infelizmente nós teremos outros tantos aí pela frente e que a gente precisa ter legislação, não que sejam pontuais para o momento, mas que a gente possa ter legislações que sejam, que deem segurança. A longo prazo, né? Como vai funcionar em caso de uma calamidade
Essas são algumas ações, existem outras tantas iniciativas que tramitam, algumas que já foram aprovadas, mas com esse escopo, com esse espírito de que nós tenhamos um tempo, uma resposta rápida em situações de calamidade. Com certeza. São projetos que certamente vão fazer a diferença na vida das pessoas, né, que infelizmente tiverem que se deparar com um cenário como esse, né, deputado? Deputado Alexandre Lindenmayer, agradeço demais a sua presença, mesmo que de forma virtual aqui com a gente no Café PT. Dizer que o espaço aqui está sempre aberto, estará sempre aberto para o senhor trazer outras informações, o que está sendo trabalhado lá no Congresso Nacional também, de outras pautas também. O espaço estará sempre aberto aqui para o senhor. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Café PT, viu? Muito obrigado pela oportunidade e desejando a todos um dia maravilhoso, um forte abraço. Um grande abraço. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo Café PT.